um dia de verdade agora. Quero começar fazendo algumas comparações aí na diferença de percepção de velocidade de tempo que a gente tem agora com relação às coisas. Acho que qualquer um que tenha pelo menos, sei lá, 40 anos, que não é o meu caso, mas as pessoas com quem eu converso me dizem isso, é capaz de identificar esse muro, essa parede, mesmo sem ter nada escrito. Estou certo? Conseguem identificar mesmo de verdade ou não? Consegue? Quem arrisca dizer da onde surgiu isso? Pink Floyd? Quem disse que era Pink Floyd entregou agora que já tem uma certa idade, né? Isso é a capa de um disco assim icônico, né? de 1979, que também trilhava um filme chamado The Wall. E, assim, a ideia central do filme, e da parede, e do muro, e da comparação das pessoas com os tijolos que formam o muro, etc., era justamente de que eles queriam fugir da igualdade absoluta e completa, né? De que todo mundo tivesse as mesmas ideias, fosse educado da mesma forma, tivesse o mesmo conteúdo cultural, enfim, que todo mundo fosse igual, como se fossem caixinhas de sabão e pó organizadas na prateleira do supermercado, né? Isso nós estamos falando de algo que tem aí 30 e tantos anos, quase 40 anos. Hoje eu acho que a gente vive num mundo bem melhor, bem mais diverso. A diversidade não só é muito melhor tolerada, como muito incentivada, e isso se reflete em todos os campos e todas as atividades sociais, culturais, econômicas e onde mais vocês puderem imaginar. Por exemplo, na evolução humana, né? A gente tem aí na evolução humana e tecnológica, né? Hoje em dia eu acho que a gente já não pensa mais num mundo em que a gente não tenha evoluído. É impressão minha ou o som está desaparecendo? Não? Está tudo bem? Em que a gente faça as coisas sem um dispositivo móvel, né? Isso está tendo um impacto violento, por exemplo, em publicidade. Os publicitários já não sabem mais o que fazer para catalisar a atenção das pessoas durante o intervalo comercial, porque as pessoas não assistem mais à televisão olhando para os comerciais. Todo mundo assiste a televisão com uma segunda tela na mão e muitas vezes uma terceira. E ninguém mais dá a menor bola para o intervalo comercial tradicional ou convencional. E até andar na rua desse jeito a gente anda, e daqui a pouco a gente vai ter alguma estatística específica sobre atropelamentos e acidentes nesse contexto. Da mesma forma que a gente vem da evolução com que o homem vem do macaco e nós passamos pelo Neandertal, etc., até chegar no Homo sapiens, também no nosso universo tecnológico nós saímos de alguma coisa que a gente poderia comparar com a idade da pedra, né? Da pedra lascada, nem polida não era. Depois, nos anos 80, uma mudança de cultura e de paradigma bastante grande, quando a gente começou a ter acesso aos que eram na época considerados computadores pessoais, e na época eram de fato, hoje a gente já não acha mais isso, mas de fato eram. Aí eles passaram a ser transportáveis na virada do século, né, do século passado para esse século, e mais recentemente eles passaram a se incorporar de verdade, de fato, à nossa vida e mais um pouquinho também ao nosso DNA, né, por que não? Com isso, surgiu uma outra coisa interessante, que é o casamento que eu chamo de indissolúvel entre o dispositivo móvel e a nuvem, né? Quer dizer, a cloud computing e o dispositivo móvel. Não tem como a gente pensar em aplicações, principalmente naquelas que são voltadas para o público, né? Para as pessoas comuns, como de fato somos todos nós, mas aqueles aplicativos mundanos e ordinários, todos eles têm algum tipo de relação, têm algum tipo de conexão com a tal da nuvem por trás, e acho que a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, que tem muita gente falando especificamente sobre esses temas, né? No nosso caso, por exemplo, nosso desafio nesse mundo começou com um projeto que já nasceu de uma concepção complexa, vamos dizer assim, que era um grande desafio trazer esse posicionamento chamado de multicanal, né? Que, quando a gente conceituou isso, na verdade o conceito de multicanal, quando a gente conceituou o projeto, o conceito multicanal ainda não era consolidado. Hoje é até mais fácil de explicar em função disso.
Isso é voltado para o varejo, para a indústria de consumo, para que eles se posicionem de uma forma onipresente, vamos dizer assim, com várias possibilidades e vários canais de comunicação com os seus clientes, né? Então, nós estamos falando aí do mundo físico, nós estamos falando do mundo mobile, nós estamos falando do mundo da internet convencional. E aqui no meio, vocês podem observar que nós estamos lidando com um monte de plataformas e tecnologias e ideias e conceitos diferentes, né? O nosso grande desafio era justamente descobrir como é que nós poderíamos, sem criar uma estrutura mastodôntica, né, faraônica, com um monte de gente, um monte de especialistas em cada uma dessas unidades distintas, porque nós estamos falando aqui de coisas muito convencionais, como, por exemplo, sistemas de PDV convencionais, esses que você tem aí em automação de ponto de venda, caixas normais, né, que vocês estão habituados a ver. E-commerce, que também é um negócio bastante convencional quando se fala no comércio eletrônico pela internet. Mas aí você tem um monte de aplicativos móveis, você tem operações complexas como fidelidade e meios de pagamento, e você tem o final disso tudo numa grande operação de cloud computing, que é inteligência de mercado e gatilhos que disparam ações práticas em função dos resultados que são apurados por essa parafernália toda. Como é que nós vamos criar uma estrutura, uma empresa pequena, como é que nós vamos criar uma estrutura com especialistas em cada uma dessas tecnologias e em cada uma dessas áreas de negócio? Nas áreas de negócio, tudo bem, é a nossa praia, é o nosso negócio, mas nas tecnologias, realmente nós tínhamos um grande problema. Desculpa se ficou repetitivo, porque a gente falou um pouquinho sobre esse tema na abertura da palestra anterior aqui na outra sala, mas é importante para contextualizar, né? A gente lidar com essas tecnologias todas, nós encontramos algumas ferramentas interessantes, alguns instrumentos importantes, e usamos alguns instrumentos importantes em cada um desses segmentos. Mas nenhuma outra ferramenta nos deu essa possibilidade única de ter uma ferramenta única para tratar de todos esses temas, das aplicações locais, das aplicações web, das aplicações mobile, das aplicações cloud e o que mais vem ainda pela frente, que eu não faço a menor ideia de quais serão as tendências que vão se concretizar nos próximos 2, 3 anos, e só o GeneXus foi capaz de nos proporcionar essa uniformidade, certo? Porque é fato que esse mundo é cada vez mais heterogêneo. Então, hoje, a gente já consegue, com o GeneXus, atingir resultados práticos, quer dizer, esses aqui já são sistemas e aplicações que estão prontos, outros estão em roadmap, né, de produção ou num alinhamento com parceiros, e outros que ainda vão entrar no modelo de produção de alguma forma ainda um pouco diferente, mas já é fato, já é sabido, já é conhecido que nós temos uma ferramenta que é um porto seguro que vai nos amparar nisso. Mas ainda tem mais um detalhe, nós ainda temos mais um pequeno probleminha. Toda essa parafernália ainda precisa ser integrada a outras aplicações, legadas ou não, enfim. Quer dizer, todos os nossos clientes, lembra, nós não fazemos aplicações diretamente para o uso do consumidor, né? Nós criamos soluções para as empresas e as empresas disponibilizam as aplicações para os seus consumidores. Como nós lidamos com as empresas, toda empresa tem um ERP, toda empresa tem um CRM, toda empresa tem um BI. Se não tem, precisa ter um. E nós não produzimos isso, nós não fazemos isso. Então, precisamos sempre nos integrar a alguém, né? E aí nós temos uma diversidade, mais uma vez, né, mais uma heterogeneidade de linguagens e plataformas e bancos de dados e arquiteturas, etc., que é uma outra loucura, é um outro nó muito difícil de desatar em condições normais. E ainda notem o seguinte, quer dizer, eu estou expondo aqui alguns nomes porque são certamente nomes conhecidos de todo mundo. Quer dizer, aqui a gente está dando uma homogeneizada na linguagem, mas eu sei que aqui dentro dessa sala mesmo e dentro daquele saguão a gente tem uma série de empresas que também têm lá os seus próprios ERPs, que também produzem, que também têm os seus próprios produtos, que também fazem CRM, que também fazem sistemas de BI, etc., e com quem nós temos também todo o interesse do mundo em nos integrar, em nos conectar, em nos emparcerar.
Esse foi um outro capítulo também bastante interessante dessa história, porque foi muito mais fácil ainda do que nós imaginávamos conseguir construir esse tipo de integração usando o GeneXus como plataforma. Quer dizer, hoje nós temos já algumas integrações construídas, alguns processos construídos com uma arquitetura de web services. Nós já temos algumas integrações construídas com XML. A gente sabe que tem algumas coisas para acontecer aqui que vão ser baseadas em troca de arquivo texto mesmo, porque o outro lado não tem muito como fazer diferente disso. E a nossa posição, mais uma vez, é relativamente confortável em função do uso do GeneXus como ferramenta. Ele tem muito mais facilidade de fazer essas integrações usando o GeneXus hoje para composição disso do que com ferramentas SOA especialistas, né, que são ferramentas normalmente de um grau de complexidade, né, muito alto, né, são muito trabalhosas. A gente tem até algumas ações já elaboradas aí com alguns parceiros nesse aspecto, por exemplo, com um dos dealers da SAP, com o Business One, e que a gente fez até uma campanha juntos e tem outras acontecendo por aí. E esse é o nosso negócio. A gente não pode deixar que esse entrave tecnológico seja um problema para que o nosso negócio se desenvolva. E, da mesma forma, a gente está preparado para receber essas outras alianças e parcerias com cada um de vocês, por exemplo, e criar ações do mesmo tipo, porque nós não temos um entrave tecnológico nos segurando. Ilustrando ainda um pouco mais isso, para contextualizar ainda um pouco melhor, notem que nós não estamos falando de aplicações que têm recursos elementares, né? E o meu problema é só uma questão de linguagem, de programação ou coisa parecida. Nós estamos usando recursos bastante avançados e que são, principalmente quando a gente fala em smart devices, nós estamos falando de coisas que, além de complexas, além de serem recursos avançados, ainda são diferentes entre os vários dispositivos. Por exemplo, o uso da câmera como scanner, né, como leitor de código de barras. Quer dizer, eu pego um produto na prateleira de uma loja, leio com a câmera do celular e aquele código é processado, o produto é reconhecido, é identificado, etc. Isso funciona de um jeito no Android, funciona de um jeito no iOS, funciona de um jeito no Windows, funciona de um jeito no BlackBerry e amanhã ou depois a gente tem, sei lá, o Ubuntu ou esse sistema operacional proprietário da Samsung, etc. E aí, eu vou ter que lidar com isso de forma diferente com cada um deles? Não, isso não é problema meu, isso é problema deles, né? Problema da Artec, problema do GeneXus. A gente tem operações como, por exemplo, a montagem do carrinho de compras, né, do cliente dentro do celular dele. Quer dizer, ele vai lá, ele faz a leitura dos códigos ou seleciona num catálogo, ele monta um carrinho de compras e ele faz o pagamento no dispositivo. E ele ainda pode ser geolocalizado, quer dizer, um instrumento de comunicação que eu tenho é localizar que o cliente está perto de uma loja e falar, olha, aproveita que você está próximo, passa por aqui, compra isso ou compra aquilo. Tudo isso são recursos que, em cada plataforma operacional, tem uma forma diferente de fazer. E a gente faz uma vez só e disponibiliza isso para todas as plataformas que estão aí com GeneXus, né? Mesma coisa o catálogo. Ah, sim, porque ainda tem um outro detalhe importante. Quando a gente tem, por exemplo, um catálogo de produtos num celular, né? Nesse caso aqui no exemplo é um iPhone, eu tenho uma dinâmica de operação, né? Eu tenho uma primeira tela, que mostra a lista de produtos, e depois, quando eu seleciono um produto, eu tenho os detalhes daquele produto, o preço, etc. e tal. Por quê? Porque eu tenho uma limitação física no dispositivo, né? E quando eu tenho exatamente o mesmo processo rodando num iPad, é o GeneXus que sabe que eu não estou rodando no iPhone, que eu estou rodando no iPad, e abre a tela para um dimensionamento diferente para aproveitar melhor os recursos que aquele dispositivo específico tem. Então é mais uma preocupação a menos que a gente tem com esse tipo de coisa.
E, em resumo, a grande sacada disso tudo, né? Eu acho que a grande facilidade, o nirvana que a gente atingiu com a adoção dessa plataforma num projeto complexo como esse, é uma coexistência absolutamente natural. A gente não tem que se preocupar com grandes coisas, nós não precisamos criar conceitos e preconceitos para poder desenvolver um projeto dessa envergadura, dessa complexidade. Eu acho que nós não vamos ter tempo para perguntas agora, imediatamente, mas eu estou por aqui, estou à disposição de vocês, meu e-mail está aqui, podem me escrever, me telefonar, enfim, e eu agradeço o tempo de vocês. Obrigado.